Paraná testa passaporte veicular digital com uso de blockchain para combater fraudes. Inauguração da ponte de Guaratuba é confirmada para final de abril. Casan anuncia lucro recorde em 2025 e amplia serviços em Santa Catarina. Também em Santa Catarina, cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135%. Polícia Científica e o DNA da investigação. Entenda como a genética forense é usada na solução de crimes. Justiça proíbe tirolesa no Pão de Açúcar. Decisão impede obra em um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. E veja também, exposição na França apresenta Marilyn Monroe como uma figura feminista, longe da tradicional imagem de loira ingênua. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 13 de abril de 2026. A Casan anunciou lucro recorde com investimentos históricos em saneamento em Santa Catarina. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento apresentou ao mercado os resultados do exercício de 2025, consolidando um dos anos mais relevantes da trajetória recente. A companhia encerrou o ano com lucro líquido recorde de R$ 387 milhões, resultado 59% superior ao de 2024 e com R$ 745 milhões em investimentos, o maior volume já realizado em um único ano. Com isso, o lucro líquido acumulado em 2024 e 2025 alcançou R$ 630 milhões. E aí é a prova concreta do círculo, né, virtuoso, que é uma empresa ajustada com, obviamente, uma entrega muito grande, seja na parte de água, seja na parte de esgotamento sanitário, das obras realizadas no governo Jorginho Melo. Os números mostram mais do que crescimento. Em 2025, a companhia aumentou a rentabilidade, reforçou a posição financeira e ampliou os investimentos em obras e sistemas essenciais para o saneamento catarinense. No abastecimento, a Casan alcançou 95,9% de cobertura da população urbana e ampliou a segurança hídrica com a entrega de 42 novos reservatórios em 2025. Esses reservatórios, o que são? Na verdade, são reservatórios com tecnologia nova, de aço vitrificado ou de alumínio, que são mais seguros, são mais tecnológicos, têm um custo de manutenção menor e um custo de manutenção também menor. Portanto, é uma estratégia, né, bem adotada em que você reestrutura toda a forma que você tem de distribuição e de reservação de água. E a reservação de água é muito importante. Tanto é que a gente alerta, a casa que não tem reservação tem um problema. Então, que é uma recomendação que a gente faz também. Então, tivemos uma evolução muito grande. No esgotamento sanitário, a Casan manteve a expansão da infraestrutura. Foram entregues 3 estruturas de maior porte, entre elas a estação de tratamento de esgoto de João Paulo, em Florianópolis. Com esse avanço, o número de municípios atendidos com esgotamento sanitário passou de 38 em 2024 para 57 em 2025, totalizando a ampliação de 8.671 novas unidades autônomas. Na verdade, nós vamos continuar fazendo investimento, né, talvez da mesma ordem de 2025. A gente, do ano passado, ainda a distribuição foi um pouco mais de água do que de esgoto. A ideia é que esse ano seja mais de esgoto do que de água na repartição dos investimentos, né? Até porque é o que a gente precisa fazer e melhorar os indicadores da própria Casan. Tá? Nós tínhamos aqui, quando assumimos, em torno de 30 municípios que tinham esgoto, a gente já está na fase de 55 municípios que têm tratamento de esgoto. Então já é uma evolução. A gente vai continuar priorizando agora nos investimentos, mais para o esgoto e menos para a água. Com a aproximação do inverno e o aumento dos casos de doenças respiratórias, o governo de Santa Catarina abriu novos leitos de suporte respiratório em um hospital de Chapecó. A medida visa ampliar a capacidade de estabilização de pacientes e fortalecer o atendimento pediátrico na região do Grande Oeste.
Os 4 leitos de suporte ventilatório pulmonar no Hospital da Criança Augusta Miller Bonner foram viabilizados pela Secretaria de Estado da Saúde, além de reforçar o atendimento pediátrico no Grande Oeste durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. A implantação dos leitos permitirá também reduzir transferências por causas respiratórias, aumentar a resolutividade regional e a segurança clínica dos pacientes. Esses 4 leitos de respiratório, que a gente chama, vão atender a demanda que a gente tem de toda a região aqui de respiratórias, né? Desde criança pequena, de bebê, lactente, até criança maior. A gente teve um ano passado que foi bastante complicado, a gente sentiu bastante dificuldade porque o estado inteiro estava com bastante demanda de leito de UTI e então a gente fez esse pedido para ter, a gente está com a construção da UTI em andamento para iniciar. Enquanto isso, a gente pediu esses leitos de respiratório que são considerados leitos de semi-UTI. Então, são crianças que precisam de uma atenção maior do que o leito normal de pediatria e que ainda não precisam ocupar um leito de UTI. Então, a gente não tira o lugar da UTI de alguma criança que precise mais. Ou então, às vezes, são crianças que estão esperando um leito de UTI que a gente pode fazer um bom atendimento para elas até que consiga se remanejar, até que consiga se ajeitar o leito de UTI. A estrutura está totalmente equipada e conta com uma equipe médica 24 horas por dia. Os leitos dispõem de 4 ventiladores mecânicos invasivos e não invasivos, 4 monitores multiparamétricos, 16 bombas de infusão e sistema de alto fluxo com umidificação aquecida. A abertura dos novos leitos faz parte das ações do Estado para enfrentar o período de maior circulação de vírus respiratórios, aliada também ao reforço da vacinação contra a gripe, que é a principal forma de prevenção. O imunizante está disponível gratuitamente para os grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, pessoas com comorbidades, entre outros. A campanha segue até 30 de maio, com a aplicação nos postos de vacinação em todo o estado. Você provavelmente já viu em filmes ou até mesmo em séries policiais a coleta de fios de cabelo e outros vestígios na cena do crime. O que muita gente não sabe é que esse trabalho é fundamental para identificar suspeitos e até solucionar casos. Em uma cena de crime, a equipe pericial recolhe amostras de sangue, saliva, células epiteliais e até projéteis. Todos esses vestígios biológicos são encaminhados ao laboratório como evidência. O cuidado com cada amostra é rigoroso para garantir que o material genético seja preservado e não haja contaminação. Em Santa Catarina, a coleta e análise desses materiais são realizadas pela Polícia Científica, por meio de técnicas avançadas de genética forense. São vários materiais biológicos que a gente pode utilizar para identificar o DNA numa cena de crime. Os principais são o sangue, por exemplo, em um furto que a pessoa tenha se machucado tentando arrombar uma janela, por exemplo, esse sangue pode ser utilizado. Em uma troca de tiros com a polícia, que o suspeito se evade, a gente pode usar esse sangue também para identificar quem era essa pessoa. Mas também temos esperma, por exemplo, em casos de crimes sexuais, em que o médico legista vai fazer a coleta do esperma no corpo da vítima e vai mandar para a gente vai poder analisar esse esperma que está presente para fazer uma identificação. Mas também temos outros materiais, como o pelo, DNA de toque, materiais mais exíguos, mas que também podem ter grande sucesso, já que a gente faz uma amplificação desse DNA. O DNA é o material biológico completo. Nele estão todas as informações genéticas de uma pessoa, como características físicas e o funcionamento do organismo. No laboratório, os peritos analisam regiões específicas desse DNA, gerando o chamado perfil genético. Com ele, é possível identificar variações entre indivíduos, funcionando como uma espécie de impressão digital genética.
Quando a gente identifica o perfil genético de uma pessoa em um material relacionado ao crime, a gente consegue fazer a individualização desse indivíduo. Então, com este perfil genético, a gente consegue realmente verificar a autoria do crime, quando ele é relacionado a um vestígio coletado em local de crime. E, além disso, em vestígios de local de crime que tenham pouco material, a gente consegue também fazer essa verificação de perfil genético, porque a gente trabalha com um método chamado de PCR, que faz a amplificação exponencial do perfil genético, que faz com que materiais com pouquíssimo DNA a gente consiga fazer essa identificação e também dar essa autoria do crime. Após a identificação do perfil genético, os dados também podem ser inseridos no banco de perfis genéticos. Em alguns casos, esses perfis são encaminhados para os bancos estadual e nacional, que realizam comparações automáticas com os registros já existentes. Com isso, esses bancos funcionam como uma grande base de comparação de DNA, aumentando a eficiência das investigações. E ele também armazena perfis genéticos de pessoas condenadas em determinados crimes de acordo com a determinação legal. Então, quando nós temos um vestígio de um crime de que não sabemos a autoria, esses perfis genéticos sendo colocados no banco, eles podem então cruzar com pessoas que estão no banco e com outros vestígios. Ao cruzar com outros vestígios, eles podem permitir você fazer a ligação entre dois crimes, por exemplo, 2 furtos ou 2 crimes sexuais, em casos diferentes que tenham sido cometidos pela mesma pessoa. E caso um destes casos já esteja resolvido, então nós podemos fazer essa identificação também para o outro caso. E temos um suspeito novo, então. E além disso, esses vestígios também podem cruzar com o DNA coletado de pessoas condenadas. E nesse caso, então, a gente passa a ter a identidade da pessoa que cometeu aquele crime, porque ela já estava no banco de perfis genéticos. Implantada no Brasil no início da década de 1990, a genética forense é uma ferramenta fundamental para a investigação criminal. Com o apoio da ciência e da tecnologia, a polícia científica transforma vestígios em evidências, que ajudam na identificação de autores e na elucidação de crimes que muitas vezes seriam difíceis de solucionar apenas com métodos tradicionais. O Paraná concluiu um projeto inédito no Brasil para criar uma identidade digital para veículos. A tecnologia promete mais segurança e transparência para os motoristas. A iniciativa utiliza a tecnologia blockchain para criar uma identidade digital única para cada veículo. Nessa primeira fase, mais de 3.400 veículos receberam a tecnologia. O projeto foi desenvolvido pelo Detran do Paraná e pelo Tecpar, em parceria com empresas do setor automotivo. É a digitalização de um carro físico que a gente toca para um carro digital. Nós teremos as informações ali, muitas vezes básicas, que eu gosto de deixar de maneira bem clara e objetiva, que é como se fosse a capivara do veículo, né? Você saber se o veículo foi transferido, em que data que foi transferido, saber se ele foi feito as manutenções, em que data foi feito, quanto custou as manutenções, qual foi o último proprietário, nome do último proprietário, endereço do último proprietário, que a gente possa, que as seguradoras coloquem as informações ali, as montadoras, o Detran, todos sabendo que essa informação ela é confidencial. A tecnologia garante mais segurança na compra e venda de veículos, além de reduzir fraudes e permitir o acesso a dados confiáveis sobre o histórico do automóvel. O que a gente quer é que os veículos tenham essa melhoria no seu dia a dia de informação. É mais ou menos como se eu tivesse o meu passaporte, que só informa ali quando eu nasci e quando eu fui no médico. Mas ele não diz aonde eu fui, por onde eu passei, com quem eu conversei, né? E quais foram os meus movimentos. Isso é importante para o ser humano, é importante também para o veículo, para o dia a dia do comércio, para o dia a dia de uma evolução que a gente tem visto aí no Paraná, o aumento da frota. A segurança da informação é a cereja do bolo, ou seja, todas as informações vão estar ali registradas em blockchain, ou seja, registradas que elas não podem ser alteradas. Elas são imutáveis. Então, para nós, esse é o maior dado que a gente
que a gente pode ter é a segurança das informações. Com a conclusão do projeto piloto, o Estado inicia a expansão da iniciativa. A meta é chegar a 1,5 milhão de veículos tokenizados até o final de 2026. O serviço será gratuito para a população e deve ser ampliado de forma gradual. Vai ser automático. A cada transferência, ou a cada modificação, a cada registro de alteração daquele veículo, esse veículo irá ser tokenizado. Ele vai ser informado, o usuário vai ser informado, e o mais importante é que não terá custo para o usuário ou para aquele motorista que está curioso em entender como é que funciona o projeto. A ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, deve ser inaugurada no dia 29 de abril. A obra vai substituir a travessia por ferry boat entre os municípios de Guaratuba e Matinhos, alternando a mobilidade na região. Atualmente, a travessia depende do ferry boat, que opera com limitações de horários e pode registrar filas em períodos de maior movimento. Com a ponte, a previsão é de redução no tempo de deslocamento e maior previsibilidade para quem utiliza o trajeto no dia a dia ou em períodos de alta temporada. Na fase final das obras, as equipes atuam na pavimentação do tabuleiro e dos acessos, além da instalação do sistema de iluminação. A estrutura terá mais de 200 postes ao longo da extensão, com tecnologia que utiliza luz em tonalidade mais amarelada, seguindo critérios ambientais para reduzir impactos sobre a fauna da região. Também estão em andamento a instalação de dispositivos de segurança, como barreiras de concreto e guarda-corpos. Além das 4 pistas para veículos, a ponte terá espaços destinados a pedestres e ciclistas. Nos acessos, seguem serviços de drenagem, pavimentação e contenção de encostas. Com a conclusão, a expectativa é de mudança na dinâmica do litoral paranaense, com impacto direto no turismo, transporte e na vida dos moradores que dependem da travessia entre os 2 municípios. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Justiça proíbe tirolesa em um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Cirurgias eletivas de ortopedia crescem mais de 135% em Santa Catarina. E ainda, Marilyn Monroe, um ícone feminista por trás da estrela hipersexualizada. Exposição na França apresenta um outro olhar sobre a famosa atriz de Hollywood. Depois do intervalo, voltamos em instantes. Pensa num lugar longe, mais longe, no interior do interior, daqui de Santa Catarina. Um lugar menos visitado que casa de sogra. E aqui nesse fundão, viu, tem gente, tem nós, tem família plantando milho, cebola, criando uns porquinhos, umas galinhas. Agora pensa o que é sair daqui para medir as coisas lá na cidade. As estradinhas são tão ruinzinhas que a gente nem chama de estrada, chama de linha. Pois aqui, onde não chegava quase ninguém, chegou uma notícia boa. O governo de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras tudo, está trazendo até nós o Estrada Boa Rural. Tem drenagem para as estradas não empoçar, tem asfalto, tem até concreto. Os caminhãozinhos, coitadinho, que antes sofria tanto, agora vão andar faceiro por aí. Seja muito bem-vinda à Estrada Boa Rural. Nós estamos tudo de porteira aberta, esperando os amigos chegar. Programa Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. As aulas já começaram e ninguém quer ficar de fora. Ar-condicionado. Presente. Uniformes novinhos. Presente. Kits escolares. Presente. Segurança escolar. Presente! O programa Escola Boa está revolucionando a educação em Santa Catarina, com escolas mais seguras, salas de aula mais confortáveis, internet e apoio com materiais de qualidade para os estudantes. Programa Escola Boa, Governo de Santa Catarina.
A Justiça do Rio de Janeiro proibiu a construção de uma tirolesa no Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade. O IPHAN e a empresa promotora vão ter que pagar uma multa de 30 milhões de reais, além de apresentar um projeto de recuperação da área. O juiz federal Paulo André Manfredini proibiu a construção de uma tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, um projeto que gerou forte resistência de moradores e ambientalistas. As obras haviam começado em setembro de 2022, com perfurações na rocha. Depois, o projeto recebeu o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas o caso estava na Justiça desde o ano seguinte. Na decisão, Manfredini anulou todos os atos administrativos do IPHAN para a instalação da tirolesa. O juiz determinou que tanto o Instituto quanto a empresa promotora terão que pagar 30 milhões de reais por danos morais, citando o valor inestimável do Pão de Açúcar para a população do Brasil e do mundo. A empresa tem 2 meses para apresentar um plano de recuperação da área degradada. Declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, o Pão de Açúcar recebe mais de 1.600.000 visitantes por ano. A empresa promotora, Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, esperava que os visitantes descessem por 4 tirolesas que iriam conectar o famoso morro ao vizinho Morro da Urca. Além das perfurações, moradores e ativistas manifestaram preocupação com o potencial impacto da construção sobre a flora e a fauna locais. As vendas de veículos registraram crescimento no primeiro trimestre de 2026. O balanço foi divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. De acordo com o balanço divulgado pela FenaBrave, o mercado de automóveis avançou 16,09% entre janeiro e março de 2026, em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando 1.254.696 veículos negociados. O resultado é o segundo melhor mês de março da série histórica da entidade, com um total de mais de 513 mil veículos emplacados, que representou um crescimento de 36,86% em relação a fevereiro e de 35,26% em comparação a março do ano passado. Considerando-se apenas a venda de veículos 0 km, o crescimento foi de 45,55% em comparação a fevereiro e de 37,85% sobre março do ano passado, somando 299.463 veículos comercializados. O segmento de motos continuam se destacando como dos principais pilares de expansão do mercado, com 221.573 unidades vendidas, aumento de 29,19% em relação a fevereiro e de 33,47% em comparação a março de 2025. Dores persistentes, movimentos limitados e uma rotina interrompida. Os problemas ortopédicos vão muito além do físico. Afetam a autonomia, a independência e principalmente a qualidade de vida. Em Santa Catarina, esse cenário está mudando desde 2023, com a ampliação da oferta de cirurgias eletivas pelo Estado. Já são mais de 151 mil procedimentos ortopédicos realizados nos últimos anos, o que resultou em um aumento de 135% em relação a 2022. A ortopedia representa a maior demanda dentro da fila de cirurgias eletivas. Só em 2025, mais de 62 mil cirurgias foram feitas no estado, o que devolveu a mobilidade e a autoestima a pacientes ortopédicos de diferentes regiões. Habilitamos 18 serviços no nosso estado com a chamada habilitação estadual, descentralizando os serviços que antes eram concentrados em Florianópolis e Joinville. Dessa maneira, as regiões passam a ter hospitais que fazem cirurgias, inclusive, mais complexas na ortopedia. Essas ações vêm em conjunto com a tabela catarinense, que paga até 12 vezes o que a tabela do SUS paga, e é o Programa de Valorização dos Hospitais de Santa Catarina, que contempla mais de 150 hospitais. Dessa maneira, a população passa a ser atendida no menor tempo, a gente traz de volta a qualidade de vida para essas pessoas que anteriormente tinham restrição de mobilidade e enfrentam um problema que ninguém quis enfrentar anteriormente,
trazendo mais dignidade e mais condição de vida para todos os catarinenses. Por trás dos números, há vidas transformadas. Um exemplo é a dona Elvira, de 71 anos, que enfrentou por mais de 3 anos limitações de mobilidade devido à coxartrose no quadril esquerdo. Subir escadas ou entrar no carro eram desafios diários. A mudança para um apartamento com elevador e o apoio da família a ajudaram até o momento da cirurgia no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. Só para curar, para parar a dor mesmo, só cirurgia. Daí a gente foi no regional e daí o médico, a gente recebeu uma notícia aqui de uma consulta que daí disse, mas para que será que é essa consulta, né? E daí chegamos lá, o médico veio com a folha na mão, disse que tinha saído da cirurgia. Daí a gente ficou bem feliz, né? Daí demos graças a Deus com o doutor Antonelli, né? Daí foi marcado para dia... uma data, daí foi trocada, daí dia 19 de dezembro foi feita a cirurgia, graças a Deus. Foi muito bom, porque pelo menos tu não sentia mais aquela dor ali, né? Porque ficar sem essa dor é a coisa mais boa que tem na vida da gente, né? Tu viver o dia inteiro com dor e tomar banho, tu com medo de cair no banheiro, porque podia piorar as coisas, né? Andar sempre de muleta e com cuidado para não... né? Podia até tropeçar, então foi bastante dificultoso. Mas agora, graças a Deus, está tudo bem. Só tenho a agradecer bastante a Deus e quem ajudou a gente. Para a filha Claudionete, acompanhar a recuperação da mãe é motivo de alívio na família. A minha mãe hoje é outra realidade, é sem explicação, sabe? É sem gratidão. O jeito que ela era antes, ela andava arcada de dores, porque ela não podia... né, andar como uma mulher, uma pessoa normal, andar com a coluna reta, andar direito, sem dor, não, tudo que ela fazia era com dores. Então, hoje, ver a minha mãe do jeito que ela está, tendo dias sem dores, desde o dia que ela saiu do hospital, que ela não tem dores da forma que ela tinha, é maravilhoso. Dona Elvira já planeja uma nova cirurgia, desta vez no quadril direito, que também apresenta desgaste. A expectativa é que com o acompanhamento no hospital e a futura operação, ela ganhe ainda mais qualidade de vida. Desde 2023, as ações do Estado para a saúde já resultaram em mais de 1.300.000 cirurgias eletivas e emergenciais em Santa Catarina. Para 2026, a expectativa é manter o ritmo acelerado de cirurgias eletivas, focando na redução contínua da fila de espera e na ampliação da capacidade hospitalar. A montadora Stellantis está organizando um recall de 700 mil carros híbridos em todo o mundo, devido a um risco de incêndio, em particular em veículos das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Mais de 50 mil carros com o problema estão na Alemanha. Segundo a Stellantis, o recall foi decidido após 36 incidentes em todo o mundo relacionados ao problema, incluindo 12 princípios de incêndio. Na França, a decisão afeta 212 mil carros fabricados entre 2023 e 2026, metade deles da marca Peugeot. O problema atinge pequenos carros híbridos nos quais o motor a combustão e o elétrico ficam muito próximos. Em caso de um alto nível de umidade, o contato entre o turbo e o filtro de partículas de gasolina e a tampa de proteção do terminal do motor de arranque pode provocar uma faísca e o início de um incêndio. O problema é resolvido em uma oficina mecânica em 30 minutos com a instalação de uma tampa de proteção maior. A questão representa um novo revés técnico para a Stellantis após os problemas detectados em motores Puretex e airbags da marca Takata, que também exigiram grandes campanhas de recall. Uma nova edição de O Pequeno Príncipe celebra os 80 anos da obra com uma versão ilustrada, com muitas cores e animações em pop-up. O livro foi criado pelo estúdio Mina Lima, do brasileiro Eduardo Lima. A empresa é conhecida pelo design gráfico da saga Harry Potter. The rhythm of the book gives you these little gifts of engagement with. O ritmo do livro te oferece algo que você pode pegar com a mão e, se você precisa começar a manipular algum dos objetos do livro, isso estimula a percorrê-lo.
E assim, acho que é quase como um elemento de jogo. O livro pode se tornar um jogo ou uma interação que vai além do que é simplesmente uma série de palavras em algumas páginas. A game or an interaction beyond what is traditionally a series of words on pages. O livro, publicado em 22 idiomas, é a primeira readaptação de O Pequeno Príncipe, editada desde o lançamento na França em abril de 1946. Em entrevista à AFP, os dois criadores do estúdio Mina Lima, a britânica Mirafora Mina e Eduardo Lima, contaram que tiveram carta branca da Gallimard, a histórica editora francesa de Saint-Exupéry. Para Mina, ler O Pequeno Príncipe é mais necessário do que nunca. There's a lot of darkness in the world, and I think the story is... Há muita escuridão no mundo e acredito que a própria história não apenas traz luz, mas também um lembrete de como pensar, um lembrete de como adotar uma perspectiva diferente sobre coisas que consideramos imutáveis, sobretudo com a intervenção dos seres humanos e do homem. Just as they are. Especially with the intervention of humans and man. O Pequeno Príncipe do Mina Lima conta com uma primeira tiragem de 250 mil exemplares em todo o mundo. Na versão original, o livro quebra recordes editoriais há 8 décadas. 300 milhões de exemplares foram vendidos, sendo 18 milhões deles na França. É também a obra mais traduzida para 650 línguas e dialetos depois da Bíblia. Uma exposição na França apresenta Marilyn Monroe como uma figura feminista, longe da tradicional imagem de loira ingênua. A mostra fica exposta até 26 de julho na Cinemateca Francesa de Paris. 100 anos após o nascimento de Marilyn Monroe, surge um novo olhar sobre ela. Longe da imagem de loira ingênua, a atriz passa agora a ser apresentada como uma figura feminista, uma pioneira da resistência em Hollywood. Esta transformação se reflete em uma exposição que a Cinématoque Francesa de Paris dedica a Marilyn. Voilà, ce qui m'a intéressée dans cette exposition, c'est de... O que me interessava nesta exposição era a oportunidade de refletir sobre Marilyn Monroe e tomar distância de todas as lendas e de todos os relatos que costumam se repetir e que muitas vezes são muito reciclados em torno dela. Sobretudo, se tratava de tentar devolvê-la ao seu contexto. E surtout d'essayer de la recontextualiser. Com menos de 30 anos, Norma Jean Baker, mais conhecida como Marilyn Monroe, se tornou uma das maiores estrelas mundiais em uma época de puritanismo e segregação nos Estados Unidos. Por meio de imagens, trechos de filmes e objetos que forjaram a lenda, a exposição revela uma Marilyn mais complexa. Um mito moldado pelos estúdios de Hollywood, que a transformaram em um ícone global. A exposição apresenta uma mulher que não se limita ao glamour, mas que busca tomar o controle do próprio destino. Les discours habituels sur Marilyn Monroe, ils sont davantage centrés sur sa biographie. Quando se fala de Marilyn Monroe, o habitual é se concentrar mais na sua biografia, na sua vida privada. São mencionados muitas vezes os divórcios, os abortos espontâneos, as dificuldades para ser, por assim dizer, uma mulher realizada. E creio que isso pode ser uma forma de minimizá-la, de vê-la constantemente por meio do prisma de supostos problemas emocionais. De toujours la voir à travers des supposés problèmes émotionnels. Pela mostra, Marilyn não foi apenas uma vítima, foi uma mulher à frente de seu tempo, que questionou o sistema e tornou visíveis os abusos sexuais em Hollywood muito antes do movimento Me Too. A exposição mostra a atriz como uma verdadeira resistência em um ambiente dominado por homens, um ícone feminista de ontem e de hoje. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix. Pix News amanhã será apresentado por Tiago Pereira. Boa noite. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.